Temos o primeiro semifinalista do Super Mundial, e é o Fluminense. O Fluminense venceu o Al Hilal 2-1 e agora espera quem vai passar ali no confronto entre Palmeiras e Chelsea. Bom, falando um pouco do jogo do Fluminense. Mais uma vez, taticamente, o time entrou muito bem. O Renato Gaúcho montou o time muito parecido com o que jogou contra a Inter e funcionou novamente, até porque se você for ver, o sistema é muito parecido com o que a Inter jogava, então funcionou muito bem. No jogo, o Fluminense conseguia controlar a partida, mas não conseguia levar tanto perigo no começo do primeiro tempo. O Al Hilal também não conseguia gerar perigo, não conseguia criar ataques. E aí, quase no final do primeiro tempo, aos 40, o time do Fluminense sai na frente com um golaço do Martinelli, um belo gol. E aí, tem um susto ali ainda no final do primeiro tempo de um pênalti que foi revisado, né, e retirado pelo VAR, mas o Fluminense sai ganhando de 1-0 ali, acaba o primeiro tempo ganhando de 1-0. No segundo tempo, o Al Hilal volta melhor, empata o jogo com o Marcos Leonardo e pressiona o Fluminense, consegue gerar uma pressão. E aí o Renato faz algumas substituições, troca algumas peças e do banco vem o herói do Fluminense, o Hércules, volta a marcar, né? Tinha marcado contra a Internazionale de Milão, marcou também contra o Al Hilal, um belo gol ali numa tomada de bola, uma batida na saída do Bono. E aí continua a pressão do Al Hilal, mas não consegue gerar mais riscos. Eu acho que depois ali, tirando o tempo ali do acréscimo, que foi uma pressão, né, do Al Hilal, eu acho que quem teve as melhores chances depois foi o Fluminense. Poderia ter caprichado um pouco mais e ter matado o jogo num contra-ataque, porque teve espaço para o contra-ataque, o Al Hilal se lançou, só que é aquilo que a gente tinha falado lá no jogo contra o City, né? O Al Hilal sofre muito quando começa a trocar as peças, e aí você vê o time caindo, os jogadores cansados um pouco mais, e aí você vê como quando troca o problema que o Al Hilal tem, mas merecidamente o Fluminense chega a essa semifinal e olha, a gente pode falar sim que chega como favorito, né? Porque se a gente colocar ali entre o que jogou Palmeiras e o que jogou Fluminense, o Fluminense jogou melhor até o momento na competição, né? Então, vamos ver aí se o Palmeiras consegue passar o Chelsea e se vamos ter um confronto brasileiro. Eu, particularmente, torço que sim, torço que os dois times que cheguem na semifinal ali sejam os brasileiros para a gente ter um finalista brasileiro. E aí a gente vê quem sabe aí a gente vê essa primeira Copa do Mundo ter um brasileiro como campeão. É difícil, gente. A gente tem do outro lado equipes muito grandes, mas até agora os brasileiros têm feito muito bem. Só não têm ganhado as partidas que realmente não davam para ganhar. Mas até o momento mereceram muito até onde chegaram, e o Fluminense principalmente aí chegou como patinho feio, né? Ninguém dava o Fluminense como uma equipe que chegaria mais longe, e é a primeira a garantir a sua vaga na semifinal. Muito bem para o Fluminense, parabéns.